Se tem um quadro do Adversos que nossos amigos estavam torcendo para que ele voltasse a ser exibido por aqui, esse quadro se chama Relatos Paranormais. Por conta disso, decidimos, novamente durante as sextas-feiras, exibir alguns relatos paranormais que ocorreram com pessoas. Já imaginou? Você está em um local como um sítio, onde lá haveriam diversas árvores, porém ocorreriam diversos acontecimentos sobrenaturais que lhe assustaria? Pois que bom que isso não aconteceu com você, mas aconteceu com uma pessoa. Aliás, acontece com várias, o tempo todo. Como a história de uma moça que decidiu passar um mês com seus avós em um sítio comprado por eles há muitos anos atrás, mas que acabou passando um grande perrengue com uma árvore que era conhecida como a Árvore dos Mortos. Esse é o Adversos e esse é mais um Relatos Paranormais. Meu nome é Gisele, tenho 32 anos. O que vou relatar aconteceu há 10 anos atrás, quando eu tinha 22. Eu sempre morei com minha mãe e com meus irmãos. Quando era jovem, e com isso ocorriam diversas brigas entre nós. Eram discussões entre eu e meus irmãos, e discussões entre eu e minha mãe. Eu sabia que não merecia aquilo, pois sempre fui uma filha prestativa, ajudava bastante em casa. Achei que estava faltando algum reconhecimento, tanto de meus irmãos, quanto de minha mãe também. Até que um dia aquilo me desgastou tanto, que decidi que iria passar um tempo fora de casa. A maioria de meus familiares moravam longe e também fora do estado. Os únicos que moravam ainda no estado eram meus avós, porém era distante e também em um sítio, algo que eu não estava muito acostumada. Mesmo assim, decidi que iria passar um tempo com eles naquele sítio. A única informação que eu tinha daquele sítio é que meus avós haviam comprado ele há muito tempo. Se tratava de um local abandonado e sinistro, que minha mãe também dizia. Chegando lá, eu realmente presenciei um local um pouco sinistro, mesmo durante o dia. Meus avós me recepcionaram muito bem. Eu expliquei a eles que iria passar um mês ali. Eles disseram tudo bem. Conversamos por um bom tempo. Conversa vai, conversa vem. Até que eles decidiram entrar em um assunto na qual eu ficaria muito cabreira com aquilo. Meus avós haviam me dado um horário para entrar e que eu não saísse após aquele horário. Perguntei tanto a eles por quê, mas eles não disseram. Só disseram para mim respeitar aquela ordem deles. E disseram também para que jamais à noite abrisse a janela e olhasse para uma árvore que tinha bem de frente a ela. Fiquei com aquilo na cabeça, porém achava que era somente uma forma de meus avós tentar me punir, para que eu seguisse as ordens deles. Após um tempo, logo à noite chegaria. Com minha mãe eu não estava muito acostumada a ter horários para entrar, então eu já havia decidido que iria dar uma volta do lado de fora daquele sítio durante a noite. Com o chegar da noite, também chegaria o horário que meus avós haviam falado para que eu não saísse. Eu não liguei para aquilo e decidi que iria dar uma volta. Assim que abri a porta de entrada daquele sítio para sair e dar uma volta, eu vi que estava um frio tremendo, uma neblina e um vento muito forte. Sendo que há pouco tempo atrás havia olhado pelo retrovisor que tinha na sala
e estava tudo normal do lado de fora. Foi uma mudança de tempo muito abrupta. Mesmo assim, decidi seguir com a ideia de passear um pouco do lado de fora. Haviam muitas árvores e aquele vento chacoalhava todas elas. Até que, caminhando, me deparei com aquela árvore que meus avós haviam me falado para que não olhasse através da janela durante a noite. Eu estava muito próximo a ela e, para minha surpresa, aquele vento forte não chacoalhava aquela árvore como as outras. Ela estava totalmente imóvel. Quando me aproximei demais dela, um gelo tomou conta de meu corpo. Eu fiquei muito próximo àquela árvore e o medo começou a tomar conta de mim. Foi aí que uma criança saiu de trás dela. Foi muito de repente. Ela saiu e ficou de frente para mim, olhando em meus olhos. Uma menina que parecia usar roupas muito antigas e não parava de me encarar. Foi quando dei oi para ela e ela correu de volta para trás da árvore. Após isso, um homem e uma mulher também saíram de lá. Os dois tinham uma pele muito pálida. Ela usava um vestido muito antigo, comprido, e ele um smoking social, também muito antigo. Aquele casal que saiu de trás daquela árvore também pararam de frente para mim e começaram a me encarar. E eu fiquei com muito medo naquele momento, pois sabia que não era algo real que estava diante de mim, até porque não tinha como ser. Eu paralisei, eu congelei ali, não conseguia correr. Foi quando os dois, olhando em meus olhos, começaram a sorrir de uma forma macabra. Quando isso aconteceu, diversas pessoas foram saindo de trás daquela árvore e todas elas tinham suas peles muito pálidas, usavam aquelas roupas antigas e todas olhavam para mim. Eu olhava nos olhos de todas elas, uma por uma. Todas elas sorriam daquela maneira macabra. O vento não parava, suas roupas não se mexiam com aquele vento, assim como aquela árvore também. Foi quando aquele primeiro homem que saiu de trás apontou para mim. Nesse momento, todos começaram a caminharem em minha direção. Eu tentava gritar, minha voz não saía. Eu tentava correr, o meu corpo não se mexia. Eu sabia que aquelas pessoas se tratavam de espíritos. Aqueles espíritos foram se aproximando cada vez mais de mim, todos eles com aquele sorriso macabro. Eu estava sem saída, achando que eles iriam me pegar. Foi quando aquela menina que saiu primeiro de trás daquela árvore pegou em minha mão. Apareceu de repente e só nesse momento eu consegui me mexer. Após isso eu consegui correr em direção à casa. Conforme iria correndo, senti aquelas pessoas em meu encalço se aproximando também, até que abri a porta, consegui chegar e entrar, trancar, assustado, e começar a gritar, chorar. Meus avós apareceram na sala rapidamente, me perguntando o que havia acontecido, e logo expliquei para eles que havia desrespeitado as ordens deles e que me aproximei daquela árvore. Após isso, meu avô acendeu uma vela, começou a rezar. Após terminar a reza, ele me explicaria a história, que antes de comprar aquela casa, havia uma família que moravam e viviam bem ali. Só que de repente, de uma hora para outra, todos eles surtaram e começaram a caminharem na direção daquela árvore e tirarem suas próprias vidas ali. A única que teria escapado daquele surto seria a menina. Ela escapou do surto, mas da morte não. Foi seu pai, que se suicidou por último, acabou matando ela antes, levando-a também para trás daquela árvore. Desde então, os espíritos daquelas pessoas que se suicidaram atrás daquela árvore continuam naquele sítio, assombrando. E todos eles se suicidaram às 10 da noite. Por isso meus avós me deram esse horário como prazo de não sair. Já o motivo de não olhar pela janela
foi porque o pai da menina conduziu ela para trás da árvore assim que ela apareceria na janela. Ele chamaria ela e, é claro, ela iria com seu pai, com destino à sua morte. Quando o dia amanheceu, eu não quis nem saber de ficar mais ali e fui embora para casa. E me acostumei a aturar as brigas com minha mãe e com meus irmãos, até eu me casar e me mudar. Mas ainda hoje me lembro dos espíritos na qual meus avós conviveu no sítio deles até o último dia da vida deles. Com a morte de meus avós, o sítio pertence à família. Mas após saber essa história, ninguém tem coragem de ir até lá, com medo de encontrar os espíritos que vivem na árvore dos mortos.